Da sua glória. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Podem assentar. Pessoal que está aí fora, vamos entrar. Essa palavra é muito forte. Queria que vocês recebessem no seu espírito. Nós vamos... Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Aleluia. Aleluia. Pastor Nilson, faz favor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 23. O tema desta mensagem é coragem. Coragem, o poder da palavra profética. Vamos pegar do verso 1, Atos 23, verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: o que o Senhor disse? Coragem. Só até aí, por enquanto. Nós queremos falar um pouco sobre o discernimento do propósito porque Deus te trouxe aqui. Deus não te trouxe apenas para ouvir boas pregações,
mas o Senhor te trouxe com um propósito. Ele te trouxe com um propósito. Você tem que ter uma mentalidade que você não está aqui participando de um congresso, de um evento, para você... eu curti, vou voltar para casa. Como se você estivesse numa viagem de férias, desfrutando do lugar e depois retornando para a sua casa. Nós temos que crescer, amadurecer, porque nós não somos mais crianças. Amém? Nós não podemos perder tempo. Nós temos um reino para implantar. Nós temos uma missão para cumprir. Nós temos algo para realizar na terra. O verso 11 fala que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o meu desejo é que o Senhor se coloque ao seu lado e lhe diga: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus estava falando com Paulo que chegou um tempo que Paulo deu testemunho acerca de Jesus em Jerusalém. Mas agora ele tinha um destino, Roma. A sua Jerusalém talvez seja a sua casa, seu bairro, sua cidade, o local onde Deus te plantou. É importante dar testemunho de Jesus na sua comunidade. É importante você entender que você já recebeu tanto de Deus, para que você revele Deus. Todo esse processo de renúncia que nós falamos aqui, onde o sacrifício somos nós, na ordem de Melquisedeque, o sacrifício sou eu. Na ordem de Levi, o sacrifício eram os animais, mas em Melquisedeque ele manda a gente tomar a cruz. O sacrifício em Melquisedeque sou eu. Então, quando eu renuncio à minha própria vida, eu sou ativado a me tornar testemunha de Jesus. Eu não sou apenas membro de uma igreja. Eu sou testemunha do que Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha dos pecados que Ele me perdoou, das maldições que Ele me libertou, dos demônios que Ele retirou da minha vida, de tudo que já aconteceu na minha vida. Eu sou testemunha daquilo que o Espírito já fez em mim, já fez em você, para que sejamos, nessa geração e no nosso tempo, testemunhas. Testemunhas. Quando o Senhor te chamou para ser testemunha, Ele disse que nós seríamos revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? O poder, ele vai te dar força para vencer os seus medos. O poder, ele vai te dar força para você vencer as barreiras culturais, as barreiras da sociedade, o medo de falar de Jesus para os seus amigos, para a sua família. Sejam revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas você precisa ser revestido de poder. Uma igreja sem poder não pode dar testemunho de poder. Uma igreja sem o poder do Espírito não pode manifestar o que Jesus fez na sua vida. Quando o Senhor ele reúne o seu povo em um lugar para revesti-los de poder, é para te dar uma capacitação para você cumprir um propósito. Então nós precisamos estar em ambientes onde o poder do Espírito é liberado. O poder do Espírito é liberado com um propósito. O poder do Espírito é liberado para uma missão.
Pessoas sem poder do Espírito Santo não vai ter autoridade para enfrentar os demônios que você estará diante deles. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Acontece que nós não podemos ir muito longe em querer ser testemunha de Cristo sem o poder do Espírito operando. E para que o poder de Deus opere em mim, eu preciso entender que eu vou operar na minha fraqueza. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque agora, o poder de Deus, o poder, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, a minha posição é uma posição de dependência de Deus, diária. Então eu me coloco na dependência para que o poder venha. Nós não podemos pensar ou imaginar que eu vou ser cheio do Espírito Santo, tendo uma vida natural, que eu vou cumprir um papel no ministério, e que isso é agradar a Deus. Não, existe um desenho do céu acerca da sua vida, existe um plano de Deus acerca da sua existência na terra, nessa geração, nesse tempo. E isso só pode ser revelado quando você se coloca em fraqueza, em um quebrantamento, em renunciando à sua vida. A primeira aula que a cruz nos ensina é a renúncia. Quem negar a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então existe um ambiente no mundo do Espírito e dentro do reino em que você encontra o seu propósito. Há um ambiente de propósito. A ação do diabo é te tirar do propósito. Ele não se incomoda se você está na igreja. Ele não se incomoda se você participa dos cultos aos domingos. Agora, você vai mexer com as estruturas do inferno o dia que você encontra o seu propósito e toma a decisão de tomar a sua cruz para viver o seu propósito. Por isso ele está o tempo todo trabalhando para tirar pessoas do propósito. O trabalho do diabo em relação à igreja não é te tirar da igreja, é te tirar do propósito. E você não encontra o propósito se você não estiver em fraqueza. Viver dentro do propósito é um ambiente dentro do reino. É encontrar as correntezas que te levam ao destino. Como que eu vou encontrar isso? Vivendo em fraqueza, em dependência. Como que eu vou encontrar o meu propósito? Renunciando à minha vida diariamente. Como eu vou encontrar o meu propósito? Confessando os meus pecados, as mazelas, a dureza do meu coração, pedindo a Jesus: troca o meu coração, dá-me o teu coração. O Senhor disse que faria isso, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração novo. O Senhor disse: eu quero esse coração, eu quero um espírito renovado, eu quero viver para a sua glória. Se você não entender que este processo é um processo, não é um momento. Quando Deus te trouxe para cá, Ele te trouxe porque Ele sabia que nesse ambiente profético Ele quer te alinhar, Ele quer te posicionar para que você encontre aquilo que Ele quer que você faça. Você vai encontrar isso nele. Não tem homem nessa terra que possa te dar isso. Não tem ninguém nesse mundo que possa te revelar esse propósito. Mas Deus colocará pessoas no seu caminho para te ensinar o caminho que você deve caminhar, para que através de um relacionamento com o Espírito, em fraqueza, em dependência, em confissão, em quebrantamento, em cruz, você encontre o seu propósito. Até que Ele diga: separai para mim a Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Porque Ele não vai encontrar pessoas para cumprir cargos na igreja. Não é essa a visão de Deus. É você viver o propósito. É você ter uma causa. É você se alinhar com pessoas dentro do reino.
que têm a mesma causa, é que vivem dentro do mesmo propósito, é que têm uma visão acerca do reino de Deus, em fraqueza, em quebrantamento, em dependência. O altar do holocausto no tabernáculo, você entrou no ambiente, o tabernáculo era um ambiente dentro do deserto, era um lugar onde Deus manifestava a sua glória, aqui era uma figura profética, de um ambiente espiritual no meio do deserto do mundo. A igreja é um tabernáculo, é um ambiente espiritual. Quando você entrou pela porta do caminho, você entrou o caminho, mas a primeira experiência que você tem lá dentro é a experiência com a morte. A primeira experiência na caminhada com Jesus, e ela não acaba. Ela não é algo para o novo convertido. Ela é algo para a vida cristã. A nossa vida é uma vida de renúncia constantemente. Você olha a trajetória de Paulo. Ele começa com uma certa arrogância, escrevendo a carta aos Gálatas. Eu não recebi nada de ninguém, eu não recebi nada. Olha, quem falou comigo foi o Senhor. Quem ministrou na minha vida foi o Senhor. Eu entendi as coisas do Senhor. Quando ele termina, ele está assim: eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. Ele começa de um jeito, mas a maturidade produziu nele uma dependência. A maturidade produziu nele uma autorrenúncia. Se você não crescer no espírito, você não encontra o propósito. Deus vai vir buscar uma noiva, não é uma criança. A figura da noiva é porque fala de uma idade de maturidade, em condição de caminhar em aliança, com suas faculdades formadas, faculdade física, emocional e espiritual. Uma noiva que tem a sua estrutura para receber agora um destino, para seguir o noivo. Vou me casar com ele. Quero ser sua auxiliadora idônea. Eu quero estar com o meu noivo. Eu quero auxiliá-lo na sua missão. Por isso eu vou estar submisso. Paulo estava vivendo esses dias, testemunhando nas sinagogas. Estava diante do sumo sacerdote. Ele estava agora debaixo de uma pressão violenta. Ele ficou numa pressão e ele agiu com uma certa astúcia. Ele falou assim: aqui tem saduceus e fariseus. Cara, esse ministério aqui está rachado. Vou julgar aqui agora uma bomba. Eu estou sendo julgado por causa que eu sou fariseu, filho de fariseu. Eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Pronto. Ele acendeu o pavio ali e o pau começou. Mas Deus tinha um propósito naquilo. Aí o comandante, vendo isso, leva Paulo para a prisão. Paulo poderia estar pensando: cara, nós estamos aqui em Atos 23. Ele encontrou Jesus lá em Atos 9. Ele já tinha passado muita coisa. Ele já podia estar assim, de saco cheio daquilo ali. Sabe quando você está vivendo algo e que você não sabe mais o que tem pela frente? Talvez fosse essa a condição de Paulo. Talvez seja essa a sua condição. Eu não sei o que tem para frente. Jesus se coloca ao lado dele. E aquele mesmo Jesus que encontrou ele no caminho de Damasco fica ao lado dele. É interessante a Bíblia. Eu estava meditando nessa. Ele se põe ao lado de Paulo. E a palavra que Jesus dá para ele: coragem. Você vai precisar de coragem, meu irmão. Se você não estiver cheio do Espírito e do poder, você desanima. As perseguições, os ataques na mente. Hoje nós vivemos uma sociedade, muita pressão. É pressão financeira, é pressão sentimental, é pressão ministerial, é pressão de família, é pressão de trabalho. Nós vivemos um mundo capitalista intenso nessa área. O faraó, ele tem colocado mais pressão para produzir mais tijolo do Egito, para você não ter tempo para adorar a Deus. É a pressão. O espírito desse mundo está pondo pressão. É desemprego,
é pandemia. Jesus se coloca ao lado de Paulo, dentro da prisão úmida, em Jerusalém. O que Jesus fez ali? E o que Jesus vai fazer na sua vida esses dias? E o que você tem que estar atento. Jesus te trouxe aqui para te dar uma palavra. Se você não compreender o que você está fazendo aqui, você vai achar que você está vindo num evento, num congresso. Nossa, que legal, gostei, não gostei. O povo ora em línguas toda hora, não entendi nada daquilo. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui por uma palavra. Foi o que sustentou Paulo. O que vai sustentar você é uma palavra. O que vai te sustentar na sua trajetória é uma palavra. O que me sustenta no ministério é uma palavra. O que vai sustentar seu casamento é uma palavra. O que vai sustentar no momento da pressão financeira é uma palavra. Uma palavra. Jesus veio ao lado dele e disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Aí você, para pegar isso aqui, meu irmão, você tem que voltar onde Paulo, ele testemunhou em Jerusalém, as pressões que ele viveu, e tudo que ele estava passando. Ele sabia que até aquele momento, o propósito dele era Jerusalém. Volta aqui um pouquinho em Atos 20, quando ele reúne com a igreja, os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto. Atos 20, verso 22. Olha o que Paulo fala para a igreja de Éfeso. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele estava indo para onde? Jerusalém. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que ele tinha um destino. E olha só, verso 22. Olha o que ele sabia. 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Você pode imaginar isso? O que o Espírito Santo falava com Paulo? A giripoca vai chiar no seu lombo. Cadeia, tribulação. De cidade em cidade você vai enfrentar isso. Se você ouve uma palavra dessa, você vai achar que é o diabo que está falando. Mas olha o que Paulo fala. Eu sei que agora é pressão. Você está preparado para pressão? Pancadão. Agora é pressão, Paulo. Agora é tribulação, cadeia. Os caras vão te bater, vão quebrar o cacete em você. Você vai preso, mas fica firme. Aí Paulo vai para Jerusalém. Aí acontece o que aconteceu em Atos 23. Vou reduzir aqui, que daqui a pouco eu começo a pregar. Quando ele chega lá, ele é preso. Os caras começam: esse cara está chapado, esse cara é louco, esse cara e tal, e tal, e tal. Mas olha só o verso 24. Isso aqui que me inspira em Paulo. Ele sabia que haveria cadeias e tribulações, mas olha o verso 24. Porém, olha a mentalidade dele: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele entendeu algo, meu irmão. Ele falou: cara, se você considera a sua vida preciosa para você mesmo, você vai ter dificuldade de encontrar o seu propósito. O dia que você começar a renunciar à sua vida, o Espírito vai começar a revelar o propósito. Quando você começar a orar, o verso 24, eu não considero a vida preciosa para mim. Eu quero cumprir a carreira que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero, olha só o que ele está dizendo no verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Eu quero completar a minha carreira. Eu quero viver o meu propósito. O meu propósito está acima da minha própria vida. Ele entendeu algo.
Sabe, irmãos, por que a gente não entra no propósito? Porque a gente considera a nossa vida valiosa. Você considera a sua vida mais valiosa que o propósito. O dia que você entender isso, que você entrou no ambiente do tabernáculo e você passa pelo altar do holocausto, ali você tem que morrer. A sua vida tem que morrer. A sua maneira de pensar a vida tem que ir para a cruz. Até você fazer essa oração: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira de testemunhar. Olha o que ele diz: a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo ele fala isso, aqui é o coração de um homem que entendeu a razão pela qual ele existe. Eu não considero a vida preciosa para mim. Eu quero completar minha carreira. Eu tenho uma missão que é testemunhar o evangelho da graça. É a oração de Paulo, ele falando para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava indo para Jerusalém. Ele sabia que o Espírito Santo falou para ele: cara, pau vai comer. Quando ele chega em Jerusalém, ele prega, vai preso e tal, é julgado, depois o comandante leva ele para a prisão. Aí Jesus fala: agora você chegou em Jerusalém, agora eu tenho uma palavra para você aqui no PDI. Jesus estava lá no PDI em Jerusalém. Aí Jesus fala para ele: coragem, vai começar um novo ciclo na sua vida. Coragem, coragem. Deus te trouxe aqui porque vai startar um novo ciclo na sua vida. Coragem, coragem. Assim como você testemunhou em Jerusalém, agora você vai para Roma. Legal, o pessoal do som, ele manda uns beijinhos. O Fábio é cheio de amor, por isso que... Né, Lu? Recebeu os beijos aí? O que Paulo guardou ali? Ele sabia que ia para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus não nos revela o plano todo. Ele fala o seguinte: se você vai para Jerusalém, era o que ele estava falando para a igreja de Éfeso. Abre um pouquinho o som, Fábio, o agudo. Você vai para a igreja, você vai para Jerusalém. Era o que Paulo sabia. Até Jerusalém, Paulo não sabia que ia para Roma. Estão entendendo? Deus, ele te revela um ciclo. Se você é aprovado naquele ciclo, ele te revela o próximo. É de glória em glória. Se você não vive corretamente aquele ciclo, você fica preso nele ali 40 anos. Se foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para esse ambiente, coragem. Ele vai te liberar um destino aqui nesses dias. Quando Paulo estava lá, Jesus aparece à noite. Coragem. Era como se Jesus estivesse falando: cara, você foi aprovado. Agora, sabe aquilo que o Espírito Santo te revelou lá, que era cadeias e tribulações? Era só uma preparação para o ciclo que ele ia entrar. Aí Paulo recebe a palavra. Cara, começa a acontecer uns negócios doidos aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os religiosos reuniram lá em torno de 40 homens. Eles entraram no propósito e disseram o seguinte: nós não vamos comer e nem beber até a gente matar Paulo. Sabe o que trouxe no coração daqueles homens? Por que o diabo, olha só, volta lá em Atos 23.
Verso 12 agora. Depois que Jesus fala com Paulo no verso 11, verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente, como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo. Quem era o filho da irmã de Paulo? Seu sobrinho. Tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Vou abrir um parênteses. Deus vai revelar o projeto do diabo no seu ambiente de família. É no ambiente de família que você vai ter as maiores revelações da sua vida. Deus te inseriu no contexto de uma família, de um ambiente, que talvez aos seus olhos é coisa difícil. Mas Deus ama a família. Ele não mudou. Ele ama a sua família. Ele ama a sua família. Você vai aprender a ser crente no ambiente de família. Você vai aprender a ter respostas no ambiente de família. Você vai aprender a discernir os planos do inimigo no ambiente de família. Você vai aprender a guerrear no ambiente de família. Você vai aprender a amar, perdoar, viver. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, no ambiente de família. Você vai aprender a ser crente no ambiente de família. Não é aqui no altar da igreja, fisicamente falando, não. Se Deus te colocou nessa família que você pertence, é porque Ele tem um propósito para você ali. Agora imagine o jovenzinho lá, escutando o que os fariseus estavam falando. Esse menino, ele não é qualquer um, irmão. Se você estudar como que era o regimento dos fariseus, as pessoas não tinham acesso aos ambientes desses religiosos. Eles eram tidos como homens sagrados. Quem era aquele menino? Um infiltrado de Deus. A Bíblia não relata como que ele ouviu. Mas aqui tem um ensinamento. Aí ele vai lá, conta para Paulo. 17. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Preste atenção. Para você ficar livre das conspirações do diabo, você tem que caminhar debaixo de autoridade. Paulo não desesperou. Paulo entendia de princípio. Pegou o menino e falou: vai ao comandante. Aquilo que você está vivendo de pressão do diabo, você tem que abrir o coração para o comandante, para as pessoas de autoridade que Deus colocou na sua vida. Estão entendendo? Paulo entendia de princípio. Leva esse rapaz, que ele tem algo para comunicar ao comandante. Não é você ficar falando da sua vida para qualquer pessoa. Para de ser menino. Você tem pastor, você tem homens e mulheres de Deus que Deus coloca na sua vida. Não adianta você conversar com as pessoas que não vão poder te ajudar espiritualmente. Quando o menino chega lá, conta para o comandante. Verso 18. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te.
tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Chamou o menino no canto e falou: o que você tem para me falar? Senhor, desculpa, eu não tenho seu WhatsApp, por isso que eu vim aqui e tal. Aí falou com ele, verso 20, essa versão aí é minha. Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Você tem que saber se movimentar, cabeção. Você tem que saber com quem você se relaciona, com quem você abre o coração. Para de ser menino. Nós estamos numa guerra. Você querendo ou não, você está inserido nela. Existem movimentações que você vai passar, nós temos nossas limitações, nós erramos, nós falhamos, nós precisamos confessar, precisamos uns dos outros como igreja. Quem vai nos redimir é o sangue de Cristo, mas Ele estabeleceu o desenho da igreja na terra, para que possamos nos movimentar com as pessoas corretas. Feche parênteses. Vamos voltar ao propósito. 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados. Hora 3ª da noite, 9 horas da noite. 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Cara, se você for na pessoa certa, Deus vai enviar a proteção correta. Uma movimentação de Paulo. Ele foi até o rapaz, falou: vai ao comandante. O comandante recebeu a palavra. O comandante fala o seguinte: agora separa 200 homens nesse horário, 70 da cavalaria, mais 200 homens. Separa 470 homens para guardar Paulo. Porque quando Deus libera uma palavra, Ele vai trazer proteção sobre a palavra. Coragem! Você vai para Roma. Mas eu estou preso, os caras querem me matar. Não importa o que o diabo faça para tentar matar o seu propósito, se você fizer as movimentações corretas. Satanás quer matar você. Ele quer matar o seu propósito. Ele quer matar o seu destino. Aí você vai pedir conselho lá para sua tia, que nem crente é. Por causa da movimentação correta, Paulo recebeu proteção. Tem muito anjo que te acompanha. São mais de 470 que te guardam. Se você estiver alinhado ao propósito, Jesus, Ele vai trazer o exército dos céus. São muito maiores aqueles que estão conosco. Eliseu era um homem de propósito, estava lá, e o seu discípulo preocupado. Aí Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver que mais são os que estão conosco. Quando você está alinhado ao propósito, existe um exército para te guardar. O que você tem que entender é o posicionamento. Qual que é a minha posição? Boca no pó todos os dias. Dependência de Deus. Ouvir o Espírito e obedecê-lo. Qual que é a minha posição? Dependência de Deus.
Só há um Deus, Senhor dos céus e da terra. Eu não sou Deus, eu não posso querer me transformar em um Deus. Eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Senhor na minha vida, eu tenho alguém que governa sobre o meu coração. Eu vou prestar conta para Ele. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e Ele estabeleceu um propósito para a minha vida. Eu preciso ouvi-lo. Senhor, o Senhor quer que eu vá para Jerusalém? O Senhor quer que eu vá para Roma? Aonde o Senhor quer que eu vá nesse novo ciclo? Não importa o que o diabo faça para tentar te matar, se você tiver as movimentações corretas. Estão entendendo? 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Preste atenção. Levante a sua mão direita. Você vai sair desse PDI com uma carta na mão. Você vai sair daqui com decretos espirituais. Levanta a mão direita, cabeção, não é a esquerda não. Você vai sair daqui com decretos espirituais sobre a sua vida. Esses 7 dias, Deus ele vai colocar uma carta na sua mão para o próximo ciclo que você vai viver, para os ambientes que você vai entrar, para cumprir a sua missão, para você entrar nas regiões celestiais e viver aquilo que Deus tem para a sua vida neste próximo ciclo. Coragem! Dê um aplauso ao Senhor. Coragem! Coragem! Há liberações aqui agora. Está acontecendo liberações agora. Feche os seus olhos, comece a orar em línguas. Coragem! Coragem, coragem, eu estou te introduzindo em um novo ciclo espiritual. Coragem, você vai receber um novo batismo. Coragem, coragem, porque da mesma forma que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu vou te levar para Roma, Paulo. Você não está numa prisão, Paulo, você está no meu propósito. Coragem! Eu recebo, Senhor. Eu recebo essa carta, Senhor. Eu recebo, Senhor, os decretos para o novo ciclo que eu vou viver, Senhor. Diga: coragem, eu vou viver o meu propósito para o novo ciclo. Eu saio desse PDI com os decretos de Deus nas minhas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas o diabo quer fazer você entender que você está numa prisão. Você não está numa prisão. Coragem, Jesus está do seu lado. Fisicamente, Paulo estava preso. Jesus nem olhou para a condição física de Paulo. Ele simplesmente liberou um destino para ele. Paulo, você vai para Roma. Não, Senhor, não tem dinheiro, não tem obreiro a igreja, esse povo aqui não ora. Foi isso que Paulo respondeu para ele. Senhor, eu estou em Jerusalém, como é que eu vou para Roma? Quando você se move por propósito, as condições naturais, elas vão se movimentar ao seu favor. Você entende isso?
O que você tem que, olha, você não tem que olhar para as condições naturais. Dinheiro, recurso, o que vai ser de mim, onde eu vou morar, o que eu vou comer. Você tem que olhar para o propósito. Sabe por que tem muitos homens de Deus com chamado assim queimando no coração? Porque está olhando para as circunstâncias. Eles se sentem presos no calabouço de Jerusalém. E Jesus está falando, você vai dar testemunho ao meu respeito em Roma. Mas aí a pessoa fica assim, não Senhor, eu estou aqui numa cidade pequena. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Não, cara, eu vou te conectar com o comandante. Eu vou te colocar aqui, eu vou liberar soldados para te proteger. Eu vou liberar cartas a seu favor. Cara, eu tenho uma missão para você. Isso aí você deixa que eu cuido. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não é a condição exterior que determina o seu propósito, é a condição interior. Se você não anotar isso, eu vou aí na sua cadeira. O que determina o cumprimento do propósito é a sua condição interior. Irmãos, eu preciso cantar essa música, senão vou... Ô Sara, tem misericórdia de mim, minha irmã? Vamos ministrar aqui esse cântico. Paulo não tinha dinheiro, Paulo não tinha nada, mas ele tinha uma condição interior de fazer a vontade de Deus. Ele carregava algo no seu espírito. Ele tinha uma visão. Eu não considero a vida preciosa para mim. Eu vou cumprir a minha carreira. Eu vou completar o meu chamado. Não é o dinheiro que determina onde eu vou. Não são homens. Não é nada. Não é onde eu moro. Não é da família que eu vim. Eu vim da menor das famílias da tribo de Benjamim. Mas eu vou cumprir a minha carreira. Era a condição que Paulo carrega. Deus, Ele te trouxe esse PDI para mudar a sua condição. Coragem! Coragem! Você serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você não serve a homem, a um sistema. Muda sua condição interior. Do exterior eu providencio comandante, carta, soldado, cavalaria. Eu providencio. Ore em línguas em nome de Jesus. Ele vai te pegar esses dias. Ele vai te virar por dentro. Ele vai te dar destino. Coragem, 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 coragem. Eu vou explodir aqui, irmãos.
Ore em línguas que Deus está mudando sua condição interna. Deixa Ele mudar você por dentro. Deixa Ele mudar você por dentro. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Fala os mistérios de Deus. Coragem! Você vai carregar o ambiente para as nações. Senta aí um pouquinho, irmãos, que agora vai começar a pregação. Pode ficar aí, não vai embora não, em nome de Jesus. Vocês têm que ter misericórdia do irmão. Senta aí no chão aí, fica aí de boa. Fica comigo aí, Sarinha. O que aconteceu quando Paulo recebeu o destino? Quando você recebeu o destino? Começou um novo ciclo. Paulo foi parar diante do governador Félix. Cara, Deus vai te colocar em conexões que você não teve antes no passado. Deus vai te colocar em ambientes que você não entrou antes. Quando você está se movendo em cima de um propósito, coisas novas vão acontecer na sua vida. Deus vai te colocar próximo de pessoas que você jamais imaginou conhecer. E Paulo chega diante de Félix com a carta na mão, enviado pelo comandante romano, com um exército de soldados, debaixo de uma proteção, debaixo de uma palavra, debaixo de um destino que Jesus deu. Paulo tinha uma carreira, e ele vai diante de Félix e Drusila, sua esposa. Irmãos, agora ele estava diante do governador. Sabe o que ele precisava? Coragem. Anote isso aí. Novos ambientes vão exigir novas atitudes. O que você viveu no passado já não vai servir mais para o próximo ciclo. Você vai ter que ter coragem para fazer jejum que você nunca fez, para movimentar em lugares que você nunca foi, para ir para frente das lives, redes sociais, para chapar o coco, para pregar a palavra, para ir nos ambientes que Deus te levar, nos centros sociais, asilos, orfanatos, presídios, aonde Jesus te mandar. Você vai precisar de coragem. Você vai lembrar dessa palavra, o Espírito Santo vai trazer para você uma voz assim: coragem. Foi eu que te trouxe aqui. Eu estava no Peru. Era um período do Natal, e teve uma festividade numa região muito pobre lá. E aí eu fui lá para ajudar. E de repente lá, durante o evento, eu sempre fui bonito, não é de agora não. O cara lá falou assim: nossa, aquele rapaz ali é bonito demais. Aí, não sei o que ele viu em mim. E ele falou assim: missionário,
Eu vou reunir as crianças. Você pode dar uma palavra para ela. Irmãos, reuniu lá não sei quantas crianças. Não tem noção. Um rio de crianças. Uau. O que eu vou pregar para esses meninos? Eu não sei falar. Estava no início do ministério. Não sei falar o espanhol direito. Eu chamei uma irmã que estava comigo. E eu falei, agora eu preciso dar testemunho de Jesus. E aí me veio na hora o Espírito Santo, colocou uma palavra nos meus lábios. Eu sei que foi Ele. Eu sei que foi Ele. E eu falei o verdadeiro significado do Natal, porque eu não podia falar assim de uma versão evangélica, estão entendendo? Era uma obra social. E na hora o Espírito me trouxe um entendimento. Eu falei, olha, no Natal é um aniversário de Jesus. No aniversário a gente dá presentes. E Jesus quer receber de vocês, é o aniversário dele. Ele quer receber de vocês 5 presentes. E as crianças ficaram assim. O primeiro presente que você vai dar para Jesus é o seu coração. Você pode dar o seu coração para Jesus, a sua vida para Ele. Ele não quer nada além do seu coração. Que você possa fazer a vontade dEle durante toda a sua vida. Eu estou encurtando a história aqui, irmãos, mas numa linguagem infantil. Segundo presente que você vai dar para Jesus é obedecer o seu papai e a sua mamãe. Você obedecer o seu papai e a sua mamãe, você vai agradar Jesus. E eu falei de 5 ali: obediência, eu falei de pureza, eu falei de amor com o próximo, perdoar. E ali, irmãos, foi na hora. Aí eu fiz o apelo. Um mundo de criança de joelhos. Quando você está se movendo debaixo de um propósito, o Espírito de Deus vai estar com você. Não é você que vai fazer. Você entende isso? A gente pensa que é a gente, irmãos. Não somos nós, não. Ele só quer que você se posicione. Só isso. Não tem nada a ver conosco. Ele só procura homens e mulheres com o coração disposto. Não é sua capacidade, sua teologia, não é nada. Mas é o seu coração quebrado, aos pés dele, dependente dele. Ele vai criar situações, lugares, ambientes que você não entrou antes, para você dar o testemunho do Evangelho da Graça. Ele vai falar através de você, Ele vai ministrar através de você, as palavras vão fluir de dentro de você. O que você precisa é se posicionar da maneira correta, se movimentar em cima de princípios, não quebrar princípios, não cair na cilada do diabo, e querer ser como ele. Se você quer viver essas realidades, outro testemunho para te ajudar a entender isso. Eu estava na Índia, e lá os missionários, eu não falo inglês, falava muito menos do que eu falo hoje. Aí eu estava lá, mas o pastor Prakash, até hoje eu converso com ele. Prakash, ele ficou me olhando, ele falou assim: eu queria que você fosse lá na minha congregação. Aí o irmão lá que falava inglês chegou do meu lado, e eu conversei através do irmão, só que esse irmão ia traduzir o pastor à noite, no culto. E ele falou: só tenho culto hoje. Aí, irmãos, sabe o que eu falei para ele? Eu vou lá, sem falar inglês. Ele ficou numa alegria. Ele falou: eu sabia que era você que tinha que ir. E eu falei: Jesus, agora me salva. Ele foi lá me buscar. Aí o cara que foi de bicicleta, eram 2 lugares que esse cara ficava, rickshaw, que chama a bicicleta. E nós fomos conversando por mímica. Passamos numa estação de trem, cheia de macaco, sujeira, um
lugar muito sujo. E eu vendo aquilo, falei, Deus, eu aqui sozinho no meio da Índia, sem saber falar inglês, indo cumprir um propósito. Quando eu cheguei lá na igreja, eles me receberam com colares de flores. E ele começou a falar algumas coisas, eu entendi. Eu lembro que ele disse assim, Deus mandou esse homem aqui. E aí ele me passou a palavra, todos sentados no chão, no tapete, com as perninhas cruzadas assim, e eles me olhando. E eu peguei a Bíblia, e eu fui em Lucas 3, na hora me veio a palavra. E ali eu li o texto, põe aqui para mim por favor, Deise, Lucas 3, 21. Aí eu li o texto em inglês, estava com a Bíblia em inglês. E o que eu tinha do inglês, gastei ali, irmãos. E eu falei que eu não sabia falar inglês, mas eu estava indo ali por um propósito, que Deus havia me enviado ali, que não era eu, mas era Deus. Aí eu li esse texto para eles, que depois que Jesus, ele acabou de orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo veio. E eu falei só isso. We have pray. Nós temos que orar. Com meu inglês assim, arrastado. Nós precisamos orar. E eu falei, fecha os olhos. Vamos orar. Irmãos, eu dei uma palavra de 10 minutos. Mas o vento impetuoso entrou lá. Eles foram tomados da presença de Deus. Eles foram impactados pela presença. Num outro país, sem saber falar o idioma. Mas se foi Deus que me levou ali. Quando Paulo ele se movia, ele não se movia baseado na sua capacidade, na sua força. O pouquinho do que você carrega é suficiente para Deus fazer grandes coisas. A presença de Deus veio de uma maneira tão poderosa aquele dia, que não foram eles que saíram de lá abençoados, irmãos, fui eu. Ali eu entendi algo assim no meu espírito, que jamais eu vou barrar a vontade de Deus por causa da minha capacidade. Jesus me levou lá achando que eu ia pregar para eles, mas foi o Jesus que pregou para mim aquele dia, dizendo, olha, eu só preciso que você se posicione. Sou eu que vou te levar, sou eu que vou te colocar nos lugares, sou eu que vou fazer a obra. Você entende isso? Quando você se prostra todos os dias, com a boca no pó, dizendo, Senhor, o Senhor tem meu coração e a minha vida, o Senhor tem o meu espírito, o Senhor tem tudo que eu posso fazer. Ajuda-me a me movimentar segundo os teus propósitos, a entender o seu destino para a minha vida. Não sou eu que faço, Deus. É só você se posicionar. É a única coisa que Ele está dizendo para você. Tenha coragem e se posicione da maneira correta. Dependa de Deus. De repente, o vento vai vir. Agora, se você vai fazer a obra achando que é você que faz, você que prega, que você que faz, acontece, que vai isso, aquilo outro, querer os méritos, você vai se perder na sua caminhada. Você vai voltar para Levi, você vai voltar para o ambiente da religião, você vai sair do ambiente profético, você vai sair da correnteza. É ela que te leva, não é você que vai. É ela que te leva. Estão entendendo? É ela que te leva. Às vezes Deus vai provar seu coração. Ele vai provar seu coração.
Você vai passar por provas o tempo todo de Deus, provando seu coração. Esses dias para trás acabou a luz, teve o culto aqui, eu cheio de conta para pagar no início de janeiro. Acabou a luz. Entrou R$30. Na segunda-feira, quando a Tamires me mandou o relatório no zap, eu prostrei e falei: Deus, esta obra é tua. Eu creio. Depois do almoço eu recebo uma mensagem de um irmão: toma no peito aí, Rogerinho. Mandou uma oferta de R$3.000, que era o dinheiro que eu precisava para pagar as contas. O que Deus precisa é que você se posicione. Às vezes você vai ser provado. Eu percebi no meu espírito que eu estava sendo provado naquela hora. Se eu murmurasse, desesperasse, saísse. Eu não, continuei no meu quarto adorando. Falei: Deus, esta obra é tua, é para a sua glória. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que me sustenta. O Senhor nunca faltou nada. Esta obra aqui está nas suas mãos. Irmãos, quando aquele irmão me mandou o comprovante, eu não fiquei feliz por causa do dinheiro, irmãos. Eu fiquei feliz que eu senti que eu fui aprovado naquela prova. Deus não tem problema em nos prosperar. Ele espera que a gente se posicione em dependência dEle. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você está se posicionando de maneira errada. Às vezes você está se desesperando. Adore Ele. Adore Ele na prisão, Atos 16. Adore Ele. Adore Ele. Uma hora Ele vai chegar do seu lado. Aí, brother, coragem. Aleluia. 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 Abre as suas mãozinhas assim. Tem algo sendo liberado agora. Pessoas que estão em provas financeiras. Essa palavra veio para você. Você que está vivendo agora. Você que está com pressão na sua vida financeira. Você está vivendo um tempo onde você está sendo provado. O Espírito está ministrando você aqui esses dias. Que Ele quer apenas que você se coloque em uma posição de dependência, de confiança. Que você não abata a sua alma por aquilo que você está vivendo exteriormente. Mas se você se posicionar em fé, em confiança, a provisão vem, o corvo vem, o óleo multiplica, o pão e o peixe multiplica. Ele não tem problema com isso. Eu libero a palavra agora sobre a sua vida financeira. Que durante esses dias aqui do PDI, você vai ter respostas à sua vida financeira. Você vai saber que é Deus, porque você vai ter respostas de pessoas e de lugares que você nem imaginava. Durante esses dias, por você estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, assim como aquele dia na Índia, Deus abriu os céus, a glória de Deus veio. O Senhor vai abrir os céus à sua vida financeira. A glória de Deus virá sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Se você entender que você precisa viver o propósito, não pelas circunstâncias, não pela condição exterior, mas aquilo que Deus está gerando em você. Fecha a mãozinha e ore aí agora, recebendo essa palavra. Libere a sua fé agora. Dá uma resposta para Deus.
Coragem. Coragem para crer. Coragem, Josué. Verso 22, capítulo 24 de Atos. Vamos voltar para a palavra. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Diga: novas conexões, novas atitudes para um novo tempo. Esta manhã, com fé, meu irmão, essa manhã eu recebo a palavra de Deus para entrar nesses novos ambientes, em uma nova condição no meu espírito, para a glória de Deus. Verso 25 diz: dissertando ele acerca da justiça, átrio, do domínio próprio, santo lugar, e do juízo vindouro, Santo dos Santos. Justiça foi o que Cristo fez. Domínio próprio é o governo do Espírito Santo. O juízo vindouro é a nossa eternidade em glória. Nós que temos o Senhor. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver vagar chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Ah, irmãos, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, 2 years later, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O cara queria subornar um homem de Deus. Paulo ficou preso. O que você acha que Paulo fez na prisão? Pregou o evangelho. Quando Félix vai embora, entra um novo governador. Festo foi um governador que Paulo, agora, ele deu testemunho, um ciclo se cumpriu. Ele estava a caminho de Roma, mas dentro do caminho de Roma, houve propósitos específicos que Deus cumpriu. Dentro do seu destino, você será provado em situações, às vezes em Jerusalém, na sua igreja local, às vezes numa situação na sua casa, no seu trabalho. Dentro do seu destino, você já tem uma palavra, você vai para Roma, mas dentro do seu destino, você pode viver ciclos. Estão entendendo? Sim ou não? Oh, mas eu não ia para Roma. De repente ele estava lá. Aí agora no capítulo 25, o governador Festo, aí olha, verso 1. Tendo pois Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesareia para Jerusalém. Logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo favor em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Outro dia eu lendo esse texto eu falei: e aqueles 40, será que eles morreram? Tinha passado 2 anos. A Bíblia não relata. Mas o diabo quis impedir o propósito. Ao longo da sua caminhada ao seu destino, o diabo se levanta sim. Você tem que manter na sua posição. Aí o governador, vou caminhar aqui
Festo, ele vai questionando Paulo, ele quase se converte. Até que Paulo, ele vai e declara algo, ele apela para César. Fala: eu sou cidadão romano. Vocês não podem fazer isso com o cidadão romano. Preste atenção, anote isso, melhor dizendo. Eu só posso caminhar em direção ao meu destino se eu estiver vivendo a identidade correta. Ele era cidadão romano. Jesus tinha dado uma palavra que ele ia para Roma. Eu só posso viver o meu destino, ou alcançar o meu destino, se eu estiver vivendo a identidade correta. Esta semana eu atendendo um pastor que também é empresário, e eu contando para ele, falei: cara, eu tenho horas todos os dias com Jesus, eu não abro mão disso. Eu fico com o Senhor, porque eu sou pastor, cara. E eu falando para ele: você é o quê? Você é empresário, você é pastor? Se você não souber quem você é, você não vai saber o que você tem que fazer. Se você é um pastor, você tem que orar. Pelo menos 1 hora por dia. 1 hora é o começo. Não pudesse vigiar comigo nem por 1 hora? É 1 hora. É oração em línguas todo dia. Eu sou pastor. Se eu não fizer isso, ai de mim se não fizer. Tem um inferno cafungando no meu cangote aqui, querendo me matar. Eu não oro porque eu sou. Não, eu oro porque eu preciso orar. Eu preciso da direção de Deus. Eu preciso discernir a vontade de Deus. Eu preciso entender o que Ele quer que eu pregue. Eu preciso discernir o que Ele quer que eu faça. Aonde que Ele quer que eu aplique o dinheiro da igreja dele. Se eu não ouvir o Espírito, eu não vou saber o que fazer. Aí a minha alma vai querer fazer e vai dar ruim. Porque essa obra é espiritual. Essa obra não é minha. Eu sou mordomo, eu administro algo que não é meu. Então eu preciso ouvir o Espírito. Preste atenção, que a base do seu destino está relacionado à sua identidade. Se você não se convencer que foi Deus que te chamou, você vai orar só quando tiver necessidade, na hora que vier aprovação. Aí você vai abrir jejum, vai orar. Não, se você sabe quem você é, você vai saber o que você tem que fazer. Quem é você, João? Eu sou Isaías 46, a voz que clama no deserto. Você é o Messias? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou aqui preparando o caminho. Uma das coisas que você vai descobrir durante esse PDI, e eu libero isso sobre a sua vida, é que Deus vai falar sobre a sua identidade. O Espírito vai trazer palavras para revelar a sua identidade naquilo que Ele espera no próximo ciclo. Que isso, Pedro? Você voltou a pescar? Chegou lá, Jesus assando o peixinho. Cara, eu já não te falei que você vai ser pescador de homens. Você está voltando para sua identidade antiga. Meu irmão, não volte para de onde Jesus te tirou. Porque senão você vai levar gente com você. Os outros estavam indo com Pedro. Você não só desvia o seu propósito, como o propósito de outras pessoas. Pedro, você está vendo esse peixe que eu estou assando? Tiago, pega um limãozinho aí. Quando você chegou, Pedro, o peixe já estava assado. Pedro, o que você está buscando, eu já tenho pronto. Às vezes você está buscando algo que Jesus já tem pronto. Não volta para a sua identidade antiga. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Vai chapar no quarto. Vai se encher do Espírito. Vai matar sua carne.
Ele já tem pronto o que você pensa que precisa. Ele já tem pronto o que você pensa que precisa. Pedro não falou nada. Tu me amas? Pedro, você antes pescava peixe, você vai pescar homem. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuide de vidas, Pedro. Cuide do meu povo. Se tem algum Pedro aqui fora do propósito, ame as pessoas que Jesus morreu por elas. A maior demonstração de amor que você vai dar para Jesus é cuidando das pessoas. Tu me amas? Você me ama mesmo? Você é capaz de cuidar de gente difícil, gente problemática, mentirosa, mau caráter, compra e não paga? Você está disposto? Você me ama? Você vai ter paciência com eles? Ou você vai ficar liberando palavras de juízo sobre eles? Eu estou te chamando para tirar as pessoas do inferno, não é mandar elas para lá, não. Você ama é o ministério? Você ama é a sua posição? Ou você ama as pessoas? Você ama é o seu chamado? Ou você ama as pessoas? Ou você me ama? Estão entendendo, irmãos? Deus te trouxe esse ambiente profético para te alinhar, para dizer que o que você busca, Ele já tem pronto. Ele alinhou Pedro. Eu não vou falar de Pedro hoje não. Quero falar de Paulo. Quando ele chega para Festo, ele apela para César. Festo pega ele e manda ele para o rei Agripa. Terceiro ambiente de governo que Paulo entra para testemunhar do evangelho. Quando ele está indo, irmãos, é doideira o que acontece com Paulo. Paulo faz um discurso no capítulo 26. O rei Agripa fica chapado. Ele fica louco. E ali quando ele está diante do rei, sabe o que ele fala para o rei? Algo que ele carregava, Valdez. Ele fala assim: ó rei Agripa, você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que eu estou passando por esses governos? Julgado na prisão, 2 anos em uma prisão, tanto tempo em outro. Perdi minha casa, perdi tudo, perdi família, perdi tudo. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu não fui desobediente à visão celestial. Ele carregava uma visão. Verso 19, capítulo 26. Ele carrega uma visão. Deus quer colocar uma visão dentro do seu coração. Ele não quer te dar um título. Para com meninice. Ele quer te dar uma visão. É essa visão que vai te sustentar. É essa visão que vai fazer você renunciar à sua vida. É uma visão. É a visão do trono, daquele grande dia. É a visão de um reino que não é deste mundo. Se você não carrega a visão do reino eterno, você vai se perder por pouca coisa. Você vai virar presa fácil do inimigo. Você vai começar cheio de fé, de ânimo. Mas na hora que a paulada começar, a perseguição, os judeus, aqueles que querem te matar,
da hora que a pressão vier. Paulo, ele estava preso a uma visão. Verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Sabe o que sustentou Paulo? A palavra, a visão celestial, o destino, coragem. O que vai te sustentar é ambientes de palavras proféticas. É o que vai te sustentar, é ambiente onde a palavra te revela, te molda, te mexe por dentro, revela a sua sujeira, revela as suas virtudes. A palavra, ela vai mexer com você. Você crê nos profetas, rei? Eu sei que você crê. Eu estou aqui para um cumprimento profético. Você crê? Você sabe que o Messias deveria vir. O Messias veio. E Paulo começa mais uma vez, passa agora pelo rei Agripa. Olha o 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O que ele era? Um homem apaixonado por Deus. Um homem apaixonado por Deus. Aí o rei, verso 30, a essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. O que você prefere? Ser solto ou ter um destino? O que Jesus está te perguntando? Você quer ser solto? Ou você quer cumprir um propósito? Responda você para Deus. O que você quer? É ter dinheiro, conforto, viver bem, culto de domingo, cerimônias, viver uma vida natural, ou cumprir um propósito? Eu estou falando para pessoas que vão entrar em ambientes de propósitos. Mas Jesus está te fazendo uma pergunta essa manhã, esse início de tarde. O que você quer? Ser solto ou cumprir um propósito? Se você não anotar isso, eu vou pular daqui. O que você quer? Ser solto ou cumprir um propósito? Isso é só para você pensar em casa. O que você quer? Prosperidade, paz, viver uma vida regular, ou cumprir um propósito? O que você quer? É o que Jesus está te perguntando. Ele te trouxe esse PDI. Eu preciso saber o que você quer, porque dependendo da sua resposta. Paulo já havia apelado para César, bem que esse homem podia ser solto, mas ele apelou para César por causa da identidade. Quando você tem uma identidade, você apela para o seu destino. Na mentalidade de Agripa, Agripa acha que estaria fazendo um favor para Paulo, soltando ele. Não, para pensar. Passagem paga, escolta, comida. A aparência era de prisão. Mas quando você está com a aparência de prisão, Deus está suprindo suas necessidades. Se Paulo fosse solto e ele sabendo que ia ir para Roma,
Ele ia ter que arrumar dinheiro, ia ter que ir nadando no Mediterrâneo, ele ia ter que arrumar alguma coisa. Mas quando ele se move dentro do propósito, até o diabo paga a conta. Você quer ser solto? Coragem! Coragem! Então eles liberam ele para Roma. No meio do caminho, pega o barco. O pau começa a cobrir, irmãos. Veio uma tempestade. Irmãos, pessoas no propósito. Paulo enviada, ele fala do perigo da viagem, mas ele estava dentro de um propósito de Deus. Eles estavam se aproximando da ilha de Malta, eles estavam se aproximando dos recifes, das pedras. Ele libera uma palavra, capítulo 27, verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Meu irmão, você só tem salvação a bordo do propósito. Estava ali um tanto de presidiário, de escolta. Aleluia. Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Tinha 14 dias que os caras estavam de jejum. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Sabe por quê, irmãos? Quando você caminha no propósito, você tem que se alimentar. Na trajetória você tem que se alimentar da palavra. Na trajetória você vai precisar participar de PDIs ou de onde Deus enviar você. Você tem que se alimentar da palavra, porque disso depende a sua segurança. Se você não for para ambiente, seja esse ou outros que Deus está criando na nossa nação, você se alimentar da palavra. Na primeira pressão, naufrágio, ataque, você morre. Tem pessoas fracas dentro do barco da igreja. Tem pessoas que não se alimentam da palavra. O negócio hoje é oba-oba. O negócio hoje é movimento sem fundamento. Palavra. Se alimentem. Vocês vão precisar disso, era o que Paulo estava dizendo. A palavra apostólica, ela dá a direção. Vocês vão precisar se fortalecer na palavra. Vocês vão precisar ouvir pessoas que têm palavra. É a palavra que te dá força, é a palavra que me sustenta, é a palavra que me alimenta, me transforma, me ilumina, direciona as minhas decisões. É a palavra. É a palavra. É a meditação na palavra. É a oração. É a palavra. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Paulo estava aqui dizendo: disso depende a sua segurança. Aí começa 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos num navio, 276 pessoas a bordo. Refeitos com a comida. Você vai sair deste PDI refeitos com a comida. Refeitos com a comida. Aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Vai lançar o que não está diante do propósito de Deus. Você vai se alimentar e julgar o que não presta para fora da sua vida, porque você tem um destino. Aí o barco veio. Os caras queriam matar. E Paulo falou: não, nós vamos guardar todos em segurança. O barco bateu nas pedras, quebrou tudo. Aqueles que não sabiam nadar, só você continuar lendo. Meu tempo acabou aqui. O que eles fizeram? Eles se salvaram todos. Chegando lá na ilha de Malta, a víbora vem, pica a mão. Os caras acharam que ele ia morrer.
Olha só, irmãos, o cara estava em Jerusalém, passou por prisões, 2 anos na prisão, é liberado, agora o barco quebra, vai parar na ilha, chega lá na ilha, no meio da fogueira, a víbora vem e pica a mão dele. Por quê? Sabe como que Paulo matou a víbora? No fogo. Só 2 que pegaram. Fica no fogo que a víbora morre. Que o veneno não vai fazer nada em você. Fica perto do fogo. Aí Satanás veio. Sabe, irmãos, pessoas que estão picadas pela serpente dentro da igreja, pessoas que estão feridas. Aonde que as pessoas depositam as suas feridas? Em outras pessoas. Elas justificam suas dores na vida de outros. É isso que o diabo faz. Uma pessoa picada pela serpente, ela quer achar culpados. Mas Paulo nunca disse que quem colocou ele lá foram os judeus, que quem estava colocando ele debaixo de perseguição, que ele ficou 14 dias sem comer nada. Ele não ficou acusando os soldados romanos. Ele não acusou nem Festo, nem Félix, nem Festo, nem Agripa. Ele estava numa trajetória em direção ao seu destino. E nessa trajetória ele foi testemunhando do evangelho da graça de Deus. Ele estava numa trajetória. Irmãos, quando Jesus falou para ele: coragem, você vai para Roma. Jesus não disse que ele ia enfrentar, mas ele já estava preparado pelo Espírito Santo. Cadeias e tribulações me esperam. Então Paulo era um cara preparado para enfrentar essas coisas. Meu irmão, você tem que sair daqui preparado para enfrentar a víbora, para enfrentar naufrágio, para enfrentar pessoas querendo te matar. Você tem que entender que o propósito vai te sustentar se você tiver a movimentação correta. Deus vai colocar comandante, vai colocar menino para ouvir conversa do inimigo. Ele vai colocar o que for necessário para te livrar. Você vai para Roma, Paulo. Mas ele, ponto. Ele não disse sob prisão, víbora, naufrágio. Você quer ser solto ou você quer um destino? Você quer viver bem? Ou você quer cumprir sua missão na terra? O que você quer? Aí os caras agora apelam para outra maneira. Cara, ele não morreu com a víbora? Não. Então vamos transformar ele em um Deus. Olha a estratégia do diabo. Não, ele não morreu com a víbora, mas ele pode morrer com orgulho. Vamos tentar matar ele, fazendo ele pensar que ele é alguma coisa. Vamos transformar ele num Deus. Olha o que o diabo faz. Vamos fazer ele uma pessoa importante. É isso que ele quer se sentir importante. Ele não quer cumprir um propósito. Vamos pegar Paulo. Ele quer se sentir aceito. Ele quer ter um ministério para provar para as pessoas que ele deu certo. Vamos fazer isso com ele. Você pode ter uma igreja grande e ser uma pessoa frustrada. Eu atendo pastores, eu sei o que eu estou falando. Vamos transformar ele num Deus. Vamos encher ele de like, seguidores. Ele não tem mensagem para essa geração. Ele é um pregador qualquer.
A palavra dele não gera vida em ninguém. Ele só quer se sentir importante. Vamos fazer ele importante. Ele é a fumaça que passa. Daqui uns anos ninguém lembra dele, mas ele vai se sentir bem. Ele não tem uma mensagem do céu. Ele só quer ser importante. Ele está indo para as redes sociais para ser aceito. Ele tem problema de orfandade. Ele tem problema de carência. Ele é carente. Cuidado. Quiseram transformar Paulo em um Deus. Fica naquilo que Deus te colocou para fazer. Cuida das minhas ovelhas, cuida das crianças, cuida dos homens, das mulheres. Não espere aplauso do homem. Não é o like das redes sociais que te faz mais homem de Deus ou mulher de Deus. Se isso te alimenta e te sustenta, você está alimentando na mesa dos demônios, na mesa de Leviatã. Você vai ficar num ambiente de orgulho. Você vai pensar que você está dando certo, mas aí que você olha para a sua vida de oração, não tem. Última vez que você derramou lágrimas aos pés de Cristo, não lembro. Última vez que você pagou um preço por alguém que está sofrendo em jejum e oração, mas isso eu tenho que fazer? Que você olhou para os 200 mil mortes na sua nação, e você nem se compadeceu disso, que tem 200 mil famílias chorando. Porque você só chora pelas suas coisas. Você quer dar certo, você não quer cumprir um propósito. Então eles tentaram transformar Paulo em um Deus. Olha só, irmãos, como o diabo trabalha. Deus te trouxe aqui. Olha o verso 6 aí do capítulo 28. Depois verso 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Posso ouvir um amém? Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Se você vence o diabo de um jeito, ele vai tentar de outro. Você tem que estar sensível ao Espírito. Nós somos todos irmãos. Somos todos servos. Não tem ninguém melhor do que ninguém, porque está com o microfone na mão aqui. Nós somos todos iguais. Nós somos o corpo de Cristo. Se isso não estiver no seu coração, se você olha para alguém que estiver pregando aqui com um olhar diferente disso, não é o olhar de Jesus. Nós somos servos, nós somos irmãos, somos o mesmo povo, fomos comprados pelo mesmo sangue, porque temos o mesmo valor. Por isso ele pagou o mesmo preço. O mesmo sangue que ele comprou a minha vida, comprou a sua. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vamos cumprir o nosso propósito. Verso 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos um navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Hoje não dá para falar sobre isso. Como que Deus usa coisas improváveis para nos conduzir ao nosso destino. Olhe para mim, irmãos, olhe para mim, já vou finalizar. Nunca acredite no pastor quando ele falar isso. Se prepare para o improvável. De repente, um navio alexandrino, um navio grego, de Alexandre o Grande, de outro governo, outra língua, Deus mandou lá
Deus manda os improváveis para te conduzir ao seu destino. Então não fique preso a uma caixinha. Deus pode usar um espírita, um macumbeiro, um torcedor do Flamengo, todo tipo de gente amaldiçoada. Você tem até o final do PDI para sair desse time. Ele pode usar quem Ele quiser para te conduzir ao destino. Então esteja aberto. Esteja aberto para os improváveis. Para Deus pôr ímpio no seu caminho. Para Deus pôr pessoas que não conhecem Jesus, que às vezes vão falar algo com você, mas você está tão religioso que você só ouve coisas dentro do ambiente da religião. Deus usou aqui um navio alexandrino para conduzir Paulo ao seu destino. Não fecha não, irmãos. Não fecha não. Ame as pessoas. Ame as pessoas, independente do rótulo que ela carrega. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Foi o que o meu Senhor me ensinou. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Pode vir de um lugar que você menos espera. Deus pode parar um navio no seu caminho. E você está assim tão fechado a um sistema que você pode não enxergar aquilo que ele está fazendo. E quando o navio parou, depois de 3 meses, foi o tempo que Deus deixou Paulo da ilha de Malta. A ilha inteira se converteu a Jesus. Ele pregou o evangelho, ele cumpriu a missão dele. Quando acabar o ciclo, pegue o navio que Deus colocar e vai em direção ao seu destino. Coragem, 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 coragem. Coragem. Verso 16. O que acontece agora? Só quero a primeira parte. Uma vez em Roma, você vai chegar lá. Mas saiba que de Jerusalém a Roma tem um processo. Saiba que de Jerusalém a Roma tem etapas. De Jerusalém a Roma, eu imagino Paulo morou lá em Roma, plantou uma igreja lá. Ele lembrando do dia que ele estava lá na prisão em Jerusalém. E Jesus se põe ao lado dele. Coragem. Desanima não. Você ainda tem lenha para queimar, Paulo. Fecha os seus olhos. Deus vai falar com você esses dias. Sabe o que sustentou Paulo, pastor Laércio, nessa caminhada? Foi uma palavra. Uma palavra. Foi uma palavra. Uma palavra. Foi uma palavra. É uma palavra que você vai receber esses dias. Fique atento ao que Deus vai falar através das pessoas aqui. Fique atento ao que você vai receber aqui durante esses dias. Fique atento ao que Deus quer. Quando Ele estiver ministrando para te curar, para te libertar, é porque Ele quer te preparar para o próximo ciclo. Olha, Pedro, o que você está procurando, Pedro, eu já tenho pronto. Olha, Pedro, eu já tenho o que você precisa. E às vezes Deus vai trazer alguém aqui, eu não sei o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Mas alguém vai ministrar, por exemplo, sobre perdão. Meu irmão, às vezes Deus pode estar te preparando, que essa falta de perdão está te preparando, está te impedindo de entrar no novo ciclo. Às vezes Deus vai falar aqui sobre dízimos e ofertas. Às vezes é isso que está te atrapalhando. Ele vai falar, por exemplo, sobre adoração. Vai falar sobre missões, eu não sei. Aí você pode falar, não, isso está fora do meu propósito. Não, às vezes tem áreas que o Espírito quer te curar, para te alinhar àquilo que Ele tem para a sua vida, que você não sabe. Diante de Félix, diante de Festo, Agripa, o comandante do barco, ilha de Malta,
Oh, serão dias de liberação de palavras. Coragem. Você está em Jerusalém. Coragem. Se prepare para o próximo ciclo. Coragem. Coragem. Se você percebeu o Espírito Santo falando com você nessa palavra, queria te chamar a colocar-se de joelhos. Você precisa dar uma resposta para Ele. Se Ele falou com você, você precisa falar com Ele agora. Mesmo que eu passe pelos ciclos, pelas pressões, pelas provas, mesmo que pareça demorar, eu tenho uma palavra, eu tenho um destino que eu quero cumprir. Mesmo que a víbora venha me picar, vezes que ela queira me matar, depois querer me transformar em um Deus, eu não quero me furtar do teu propósito, Senhor. Eu não quero me